Olá, povo de Deus! Bem-vindos ao Pode Rezar! Estamos agora no nosso 4º episódio desse projeto que busca alcançar muitas almas e muitos corações. Olá, pessoal! Me chamo Joalisson Muri e sejam bem-vindos a mais um episódio. E olha, nosso convidado de hoje vai falar sobre vocação, sobre missão e também sobre seu ministério sacerdotal. Seja muito bem-vindo, Padre Pedro. Obrigado, meus irmãos, pelo convite. É uma alegria para mim estar aqui neste podcast, onde juntos falaremos sobre temas tão preciosos para a nossa igreja. Agora, antes de começar, de fato, as nossas perguntas a Padre Pedro, vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Primeiro, vou agradecer a Edinaldo do Arte Flora, que está sempre com a gente. Então, se você busca alguma coisa de paisagismo, se quer decorar sua casa com uma plantinha ou até presentear alguém com uma flor, pode ir lá que é a melhor opção. Exatamente, e a gente agradece também ao Edson e a Maria Verônica, né, que nos apoiam essa iniciativa aqui, né, desde sempre, a fé e o nosso desenvolvimento quanto comunidade. A Chinesinha Presentes, no antigo episódio, o Muri falou que eu tava devendo um presente a ele. Eu já paguei esse presente, fui lá na Chinesinha pegar um mimozinho pra ele. Exatamente, e por fim, a Simples Manipulação, que é uma farmácia dedicada a cuidar também da saúde dos nossos fiéis. E claro, a nossa patrocinadora Master MM Acessórios, que tá sempre com a gente. Se você quer um texto bonito ou um chaveiro personalizado, corre lá na DM dela e manda uma mensagem que tem as melhores opções. E acho que agora a gente pode começar essa conversa. Vamos lá, vai ser um pouquinho puxado, vai? Vai, porque, né, a gente Ele já é de casa. Já é de casa, nosso antigo conterrâneo de Bahia foi embora, Exato, infelizmente. nos deixou. Nos deixou. Deixamos uma nova missão, né? Deus nos chama. Então, Padre Pedro, para muita gente, né, conhece hoje como o senhor, o padre já formado, o reitor, mas antes de tudo, o senhor foi um jovem, né, foi talvez um jovem EJC também, aí o senhor vai falar um pouquinho sobre esse testemunho, o quanto o EJC foi decisivo, né, nessa vida vocacional que o senhor hoje leva, e como o senhor enxerga o movimento ainda como porta de entrada para tantos outros jovens e tantos outros sims também. Hoje eu posso dizer que sou um jovem padre, né? Tanto em tempo de ministério quanto de idade, e que o EJC foi fundamental para toda a minha caminhada cristã. De fato, fui um jovem comum, como todos os outros jovens, né? Cresci apaixonado por futebol, né? Na minha infância, pré-adolescência, e não tinha uma vivência de fé, uma vivência cristã. Ia crescendo assim, normal, um jovem de coração bom, mas que não tinha uma vivência de fé. Então, quando eu fiz 15 anos de idade, fui obrigado pela minha irmã mais velha a fazer o encontro de jovens com Cristo. Eu disse, eu não vou fazer esse encontro. E só o fiz porque tinha um amigo meu de escola que também iria fazer esse encontro. E era o primeiro encontro, era a implantação na minha paróquia de origem, paróquia Nossa Senhora das Graças, em Santa Rita. E aí fui, na força daquela amizade, né, do meu amigo de escola. E naqueles 3 dias, também cheguei lá, um jovem que não tinha conhecimento nenhum da fé. Já tinha feito a primeira comunhão, mas daquele jeito, por tradição familiar, né? E não de coração, de busca, de vivência de fé. E ali, naquele encontro de jovens, acredito que Deus preparou para todos que ali estavam, mas sobretudo para mim, realmente. Aquele encontro, né, primeiro dia não entendi muita coisa, mas como foi animado, gostei e vi outras pessoas que também conhecia fazendo o encontro, e aí me deu força para ir no outro dia. E no sábado foi onde, de fato, tive o meu encontro com Cristo. E o tema, lembro até hoje, bem forte e que marca também minha caminhada de fé. Eu encontrei o amor perfeito. E o lema lá de Mateus, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Naquele encontro, naquele dia, eu de fato encontrei o amor perfeito. E aquela experiência naquele EJC fez com que eu me apaixonasse pela igreja. Fez com que eu me apaixonasse por Cristo. E assim, a partir daquele dia, comecei a servir. E este serviço, né, me levou para a vivência dentro do movimento do JC. No ano seguinte, eu já estava como coordenador de ciclo, né, no movimento. E aí, meu Deus, me chama para um pastoreio tão grande, tão bonito. E vivendo isso, eu me aprofundei em outras pastorais. E essa experiência com Cristo me levou até o seminário. E hoje estou aqui como padre e dirigente do JC na nossa arquidiocese. E é exatamente isso que a gente quer falar hoje nesse podcast, né? Que é esse momento antes do sim, essa caminhada
caminhada do jovem com a intimidade com Deus. Eu acho que não estava... A gente não conversou com o Padre Pedro para preparar o tema desse encontro, porque a gente gosta de pegar um pouquinho na surpresa, mas pra gente ver como Deus prepara as coisas. E o senhor falou que tem uma história marcada pela juventude, né? E o senhor veio do interior, né? O senhor antes de Bahia estava servindo lá em Pedro Regis, não foi? Não, Ou era Jacaraú? Lá eu fiz uma das minhas pastorais de seminário, né? Fiquei 1 ano e meio em Pedro Regis e Curral de Cima como pastoral de seminarista. Ainda De seminarista. Nossa Semana, isso. Aí eu conheci algumas pessoas de lá, eu falei assim, vou ver se eu encontro uma história engraçada de Padre Pedro pra, Você vai buscar tua pra conseguir Nós somos uma pegadinha, mas nossa redação infelizmente é não forte. consegui, Padre Pedro, né? Mas, voltando ao assunto, o senhor, né, foi por um tempo seminarista nessas comunidades mais do interior, comunidades um pouco menores, querendo ou não, e depois passou a caminhar com a juventude em Bahia, e é uma realidade um pouco mais urbana, né, mais agitada. O chamado de Deus muda de tom, dependendo do lugar onde a gente está? A cidade grita mais, mas o interior escuta melhor, ou é o contrário? Na verdade, cada lugar tem suas qualidades e seus desafios. No entanto, para Deus importa um coração aberto. Então, tanto no interior quanto em Bahia, eu vivi experiências muito bonitas. Claro, diferente, porque no interior eu era seminarista, então minha pastoral era de auxiliar o pároco da paróquia, mais formativa em alguns trabalhos que o padre me confiava. No entanto, encontrei muitas pessoas boas que me deram um testemunho de fé muito bonito e me converteram em muitas situações com o testemunho delas. E em Bahia, eu fui uma experiência totalmente nova, porque foi a minha primeira paróquia. Cheguei em Bahia, um padre recém-ordenado, 12 meses de padre, e assumi um desafio grande e bonito. Então, o que eu posso dizer é que em Bahia eu tive uma verdadeira experiência de pastoreio, né? E aquele povo de Deus, a mim confiado naquele momento, alcançou meu coração de uma forma tão grande que tenho muita gratidão por toda a experiência que com eles vivi durante este tempo. Mas, respondendo a pergunta, é isso. Tem suas diferenças enquanto local, mas coração aberto, Deus alcança e é isso que importa verdadeiramente. E olha só, eu sei que vai ter alguns ex-paroquianos de Padre Pedro assistindo o nosso Vai, podcast. sim. E além deles, eu acho que o senhor foi peça-chave, assim, no nosso território paroquial mesmo. Porque fora da paróquia da Imaculada, acho que a grande parte da nossa juventude, e até os que não são jovens também, se sentiram acolhidos pela presença do Senhor. E o senhor foi peça-chave no processo de conversão de muitas pessoas ali dentro. Inclusive, meu tio, uma prova viva disso, o senhor fez o casamento dele, ele que relutava tanto. Eu lembro até hoje, ele chorando assim, eu nunca vi meu tio chorar e meu tio chorou, o senhor realizou o casamento dele. Então, eu acho que Deus coloca o padre numa paróquia. Eu tava até conversando com um dos nossos Jotas um dia desse, que Deus coloca um padre na nossa paróquia pra sempre nos ensinar. Eu acho que ele sempre vem com essa missão, por mais que a gente às vezes não entenda. E o senhor foi uma peça-chave nesse processo. E é muito bonito ver quanto o senhor conseguiu erguer uma paróquia que estava adormecida, querendo ou não. Não a paróquia em si, mas o território paroquial muito adormecido para a juventude, de fato. E é engraçado que as paróquias, elas acabam seguindo um tipo de carisma, né? Elas dependem do padre que está ali conduzindo as pastorais, os movimentos. A Imaculada, né, que é a paróquia que o senhor estava lá em Bahia, sempre foi referência, assim, nesse movimento de juventude. E o senhor chegou para agregar, e inclusive a partir do nosso EJC também, o senhor sentiu também esse desejo de estar conosco nessa caminhada. E assim como o Padre Magela lá na paróquia São Pedro Apóstolo, o senhor na Imaculada teve esse desejo, né? O Senhor Jesus, ele suscitou no seu coração essa vontade de também levar o EJC e expandir dentro da cidade de Bahia. E o quanto isso é importante pra gente, né, Jéssica? Ter padres que sejam referência também pra juventude, porque muitas vezes a gente tem a visão, se a gente acha que Jesus está distante, quem dirá o padre, né? A gente acha que Jesus está distante, é muito distante, e a gente acha que o padre também tá, e a gente acaba tendo essa visão de que eu não vou me confessar com o padre da paróquia, eu não quero conversar com ele, eu só vou pra missa, vejo ele distante ali. E a gente sempre viu o senhor muito presente na sua paróquia, né, com os seus jovens, sendo esse padrinho, esse condutor espiritual. E isso é muito importante, né? E, de fato, essa questão do desejo de implantar o EJC lá, na verdade, faz parte de algo que eu carrego para o meu ministério. Na verdade, eu tenho o desejo de implantar o EJC em todo lugar que não tiver ao qual eu for enviado. Onde já estiver implantado,
ajudar de todo o coração, porque eu sei da força que tem esse movimento, porque eu também fui resgatado por esse movimento. Como eu disse, eu não era um jovem de coração ruim, mas não era um jovem cristão. E o EJC abriu essas portas da fé para mim. E hoje sou padre, posso dizer assim, porque o EJC me deu aquela primeira base de fé que me trouxe a me aprofundar mais na vida da igreja. Então, onde eu for, com certeza e com todo carinho, farei o possível para levar o EJC aos corações da juventude e, sobretudo, aqueles que ainda não conhecem a Deus, como no caso, como foi comigo também, eu não conhecia a Deus. O EJC me apresentou o amor perfeito de Deus. O senhor é reitor do seminário propedêutico, não é isso? E o senhor lida com jovens que estão chegando. O senhor vê muita gente, muito jovem assim, que foi também chamado dentro do EJC? Olha, também no seminário, né? Trabalho com os jovens que sentem chamados à vocação sacerdotal. E eles chegam naquele primeiro ano, o propedêutico é um ano de preparação para o seminário maior, de discernimento mais profundo sobre a vida sacerdotal, de autoconhecimento daquele candidato, onde ele se aprofunda, né, na sua maturidade humana e espiritual. Então a gente encontra jovens sim que beberam do EJC. Hoje é muito comum estar nos encontros vocacionais da nossa arquidiocese e também já no seminário, jovens que participaram ativamente do EJC, jovens até que foram membros, né, de equipes dirigentes do EJC. Então isso é muito bonito, sim. Teremos futuros padres e já temos padres na nossa arquidiocese que viveram dentro do movimento do EJC. Padre Pedro, e esse sim, assim, né, o jovem ele vive, é muito movido à ansiedade, né, e esse sim pra vocação, a gente sabe que o sim de Maria também foi um sim imediato, mas como a gente ter essa cautela, mas ao mesmo tempo essa firmeza e convicção do nosso sim durante o nosso processo vocacional? Ter firmeza no processo e certeza do sim dado a Deus, na verdade é fruto de um coração que conheceu e se apaixonou, né? Então, como eu estava dizendo, meu encontro com Cristo teve o lema, né? Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E onde nós colocamos o nosso coração? Quais coisas nós colocamos no nosso coração? Então, se nós encontramos em Deus a certeza de que Ele nos ama e que nós também devemos corresponder ao seu amor, então a certeza do sim está na fidelidade que eu tenho ao viver aquilo que eu sinto que Deus me chamou. Se eu busco ser fiel à vocação que Deus me chamou, com certeza ali eu estou fazendo a vontade de Deus. Então, para que você tenha paz e não fique com grandes ansiedades, com medos, com inseguranças em relação ao chamado de Deus, então a fidelidade. Se você é fiel àquilo que você se sente chamado por Deus, então ali você está fazendo a vontade de Deus. E nessa fidelidade você se doa de todo o coração, se apaixona cada dia por aquilo que Deus te chamou a fazer, então ali você está fazendo a vontade de Deus, com toda certeza. E foi algo que a gente conversou até com o Dom Alcivan, que muitas vezes o jovem hoje busca muito sentir e pouco permanecer. E a gente não precisa estar o tempo todo sentindo, né, se arrepiando, chorando, para ter a certeza de que Deus está ali caminhando com a gente. Porque eu lembro, não sei, não vou conseguir explicar de fato, mas se eu não me engano foi Santa Teresinha, né, que um dia ela estava dentro do convento e que ela disse que estava sem vontade de adorar Jesus, que não estava sentindo Jesus, mas que iria contar todos os tijolinhos da capela só para ficar ali perto dele. Ali se transformou, acho que, na oração mais sincera que ela poderia ter feito ali, junto com Cristo, né? E é muito importante a gente observar um pouco disso e ver o quanto as pessoas nesse mundo que a gente vive hoje, principalmente os jovens, com as redes sociais, que a gente também pode ser exemplo de conversão na vida de outras pessoas. E agora, como eu falei do aumento das redes sociais, a imagem que o padre passa dentro de uma rede social, ele passa a imagem de um Cristo amigo também, e não aquela figura que nem Muri falou que é tão distante da gente. A gente, pouco antes de começar, a gente tava falando aqui do jogo do Palmeiras e a gente pode ter esse contato um pouco mais próximo, como um padre amigo, e não aquela pessoa que a gente tem um receio de conversar, um receio de chegar perto. E a gente entender que o padre, ele é ser humano também, né? Isso. Que a gente falava também com o Dom Alcivan, que por mais que a gente olhe, é um arcebispo, né? Um bispo auxiliar, mas que é uma igreja próxima, né? Que é uma igreja de missão, uma igreja que está ali. E eu acho que sua história, ela fala muito sobre isso, né? Sobre a igreja de missão, a juventude, né? Foi isso que eu aprendi, e até na minha última missa lá na Paróquia Imaculada eu disse que com eles eu aprendi a ser padre também. Cheguei lá com 2 meses de padre e disse para eles que eu aprendi, se tem uma coisa que resuma o ministério sacerdotal, e se lá me acolheram muito bem e
E se eu fiz um bem àquela comunidade, foi porque eu entendi uma coisa, que ser padre é ser presença no meio daquele povo. Presença de Deus. Então, eu tento fazer do meu ministério isso. Ser presença, estar totalmente naquilo que Deus me chamou a exercer naquele momento. Eu busco viver isso. Lá em Bahia, no meio do JC, hoje no seminário propedêutico, tento fazer isso. Ser presença de Deus e pedir que Ele, com sua graça, me ajude a realizar isso. E talvez seja esse sentimento de querer ser presença próximo às pessoas que trouxe essa imagem de um padre próximo, né? E também as redes sociais, é esse ambiente propício para ser presença cristã naquele meio. Não tenho tanta habilidade. Alguns dizem que eu só faço repostar o que me marcam, mas eu tento, né, expressar meu gosto, quem sou, um pouco do que sou ali naquele meio e ser uma presença também da igreja cristã naquele meio que é tão hoje utilizado pela juventude, não só pela juventude, mas por toda a sociedade, né? Exatamente, temos que ser uma igreja em saída, de certa forma. É. E se você nunca viu um padre chorar, Padre Pedro chorou na despedida dele. Ele chora muito, viu? Inclusive tem lá nas nossas redes sociais e eu chorei também, não vou mentir. Ele disse que só chora em duas coisas, quando ele tá saindo de paróquia e quando o Palmeiras perde. E aí, Muri? A gente vai chegando ao fim, Padre Pedro, mas a gente pede que antes o senhor deixe uma mensagem, né? A gente vai ter um momentinho antes, mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para essa juventude, que é uma juventude, às vezes, um pouco... Ao mesmo tempo que nós somos ansiosos, nós somos medrosos, né? A gente até comentou isso com o Dom Alcivan também, que muitas vezes o sim... Dá esse medo, né, de dar o sim, porque acaba que é um compromisso, né? Então, qual mensagem o senhor deixa para essa juventude que, ao mesmo tempo que é ansiosa, mas é uma juventude que quer dar o sim, mas tem um medo e gostaria muito de estar servindo, né? O nosso episódio anterior é um casal que foi convertido, né, dentro da igreja. E qual é o direcionamento que o senhor daria para esses jovens que esperam tanto essa resposta do sim? Eu me lembro de uma frase de Santa Catarina de Sena, se eu não me engano, que diz: se o jovem soubesse a força que tem, colocaria fogo no mundo. E é justamente isso. O jovem até tem o desejo de colocar o fogo no mundo, mas esta insegurança às vezes escraviza, né, aquele desejo que está naquele coração. Mas eu digo uma coisa, né, para a juventude: se nós estamos nesse mundo para conhecer e amar a Deus, para um dia nos unirmos a Ele no reino dos céus, na felicidade eterna do reino dos céus, então o que temer nesta vida? Devemos guardar com toda a força, com toda a confiança no nosso coração de que Deus é o autor da nossa vida. E para Ele nós caminhamos. É para a vida eterna que caminhamos. E se é para junto dele que caminhamos, e se Ele está conosco todos os dias, não temos por que temer. Pelo contrário, devemos nesta vida, através da experiência de fé, da nossa pastoral, da vida sacramental, da nossa oração diária com Deus, nos unir a Ele e assim fazer com que, pela sua graça, todo medo se dissipe do nosso coração e a gente viva com um coração apaixonado tudo aquilo que Ele nos chama a realizar. Então, para a juventude, para matar o medo e a insegurança de vez, é entender uma coisa: caminhamos para a vida eterna e nada nessa vida é maior do que isso. Busquemos o Senhor todos os dias. Eu não consigo falar, Léo. Eu sempre digo, a gente nunca passa por um episódio aqui sem ser tocado, sem ser transformado. É que nem quando a gente vai numa Santa Missa, a gente tem que sair de lá diferente. A gente não pode entrar e sair do mesmo jeito. E infelizmente a gente tá chegando no final. Eu poderia ficar aqui 2 horas conversando com o Padre Pedro, mas... a gente poderia alugar o padre um pouquinho, né? Pra ter homilias mais. E agora a gente chega na parte que a gente faz as nossas perguntinhas rápidas. E vamos ver se o padre... Ele veio afiado. Eu acho que ele veio afiado. Ele estudou em casa. ver. Vamos ver. Não é combinado, viu? Não é nada combinado aqui. Padre, uma palavra que define o seu ministério sacerdotal. Presença. Tempo litúrgico preferido. Tempo litúrgico preferido, o tempo pascal. Um livro da Bíblia. Evangelho de João. Um título mariano. Nossa Senhora das Graças. Se pudesse convidar um santo para um café, quem seria? Só um? Toda a milícia. Mas eu escolheria Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu já sabia que seria Santa Teresinha. E se não fosse padre, que profissão o senhor escolheria? Se eu não fosse padre, que profissão eu escolheria? Ele vai dizer jogador de futebol. Ser jogador de futebol, algumas qualidades físicas iriam impedir, né? Mas eu acredito que seria professor.
professor. Ele iria ensinar de todas as Acaba formas, sendo, né? É. Porque essa foi marmelada, viu? A gente vai deixar passar. Porque ele é professor também. Ele ajuda os nossos seminaristas, né? Da nossa arquidiocese a ser conduzido nessa missão. E que bom que nós temos padres como o senhor dentro do nosso seminário, né? O seminário hoje arquidiocesano tem muitos jovens, inclusive, né? Eu fico assim, gente do céu. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Muitos padres sendo formados, né? Deus. Nesse processo. E é muito bom que o senhor esteja, né? Fruto do EJC e trazendo essa visão de igreja jovem, a igreja viva, a igreja jovem, né? Pra dentro da nossa igreja. Foi muito bom ter o senhor aqui com a gente. E antes de acabar, se você tiver Tem alguma coisa, do né? outro lado, você deve estar com o seu tercinho na mão, porque a gente sempre espera que você esteja com o seu tercinho na mão. Exato. E agora nós vamos dar um a Padre Pedro também, uma lembrancinha, uma Exato. pequena Coisa boa. lembrancinha, que é da nossa patrocinadora, MM Acessórios. Espero que o senhor goste, que sirva como instrumento de fé também. Exato. E de missão. Personalizado, viu? Personalizado, tem o nome Muito de Padre obrigado. Pedro. Só precisava ser verde, né? Pra ser do Palmeiras. Mas eu ri nas cores da devoção mariana. Muito Claro. obrigado. E antes de acabar, Padre Pedro, a gente pede que o senhor faça uma pequena bênção de despedida. Se o senhor puder, é claro. Primeiro, agradecer a vocês pelo convite, né? É sempre uma alegria falar para a juventude de nossa arquidiocese, especialmente para a juventude do JC da São Pedro Apóstolo. Então, vamos pedir a bênção de Deus sobre toda a nossa juventude e sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pedro, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais, JCPSPA. Agora estamos também com o TikTok. Então Sim. vá lá no link da bio, acompanhe todos os nossos episódios, acompanhe também todos os nossos outros conteúdos também, porque tem muita coisa boa vindo por aí. É isso, fiquem com Deus, porque se é pra rezar, pode rezar! Eu vou pra lá. O céu é meu lugar, sou de lá.